Tudo bem? Hoje, mais uma vez, em nosso momento literário, hoje nós vamos tratar também deste momento que estamos passando. Tem aqui o livro de um sociólogo italiano muito famoso, muito bom, excelente material, Domenico De Masi, O Ócio Criativo. Domenico De Masi, ele trata muito da realidade do valor do tempo e do trabalho. É uma coisa engraçada que ele fala sobre a liberdade da ideia de trabalho e sofrimento. Primeiramente, ele trata do contexto histórico, que o trabalho no passado antigo ele era feito para os escravos, principalmente na época da Grécia Antiga. Os escravos é que trabalhavam, era como se fosse uma pena, chamava-se tripalium, né? Que era uma pena, uma pena que um indivíduo tinha que pagar, ou que um criminoso tinha que pagar para poder ficar-se livre, que não existiam cadeias. Só que a necessidade de desenvolvimento do trabalho acabou levando a algumas revoluções, algumas necessidades. Então ele não trata só na sociedade industrial, pós-industrial, mas ele fala sobre o tempo livre e da criatividade do tempo livre. Eu gosto muito de fazer leitura, fazendo algumas marcações de alguns contextos críticos do livro. Tem um trecho que ele fala que uma pessoa que está no escritório sem nada para fazer adquire o péssimo hábito de passar o tempo inventando modos de criar procedimentos e regras inúteis que dão dor de cabeça aos outros e só prejudicam. Sem falar no desperdício de recursos, o telefone, ar-condicionado e o próprio estresse. E ele fala justamente sobre a necessidade do trabalho, mas a necessidade de produtividade do tempo que se é despendido. Não só do trabalho em si, mas o seu tempo está sendo 100% produtivo. Mas isso é uma relação de emprego, de patrão? Não, isso é uma relação humana. Você está trabalhando 100% o seu tempo. E ele trata nesse ócio criativo sobre as relações de produção e relação de tempo. O homem desenvolve cada vez mais tecnologia para que se trabalhe menos tempo. Na Europa feudal, os homens trabalhavam antes do nascer do sol até depois do pôr do sol. Na hora que o sol se punha, ele saía da lavoura para ir para suas casas. Na Revolução Industrial, na época do início da Revolução Industrial, se trabalhavam até 16 horas por dia. Ele tinha relativamente suas 8 horas para dormir, para descansar, para comer. Trabalhava-se até 16 horas com salário mínimo. Hoje já existem empresas que estão questionando sobre as 6 horas de trabalho. Algumas ainda já estão falando de 4 horas de relação de produção, de conteúdo, de resultado. E é muito engraçado que ele fala sobre todos os conceitos, sobre as formas de ver o mundo e as economias do mundo, como funcionam. Trata sobre esse deslocamento do ser humano, sobre o nomandismo das empresas. Excelente concepção, excelente facilidade de visualização do mundo como um todo. Ele relata sobre a Europa feudal, que o homem saiu do campo para ir para as polis, para as cidades, para os burgos, para poder ganhar dinheiro, porque o negócio de feudalismo passou a ser o mercantilismo. E nesse mercantilismo abriram-se outras oportunidades. E nessas oportunidades o homem transitou para aquele lugar. Com o início da Revolução Industrial, existiu também a necessidade das fábricas serem construídas em locais que tivessem mais facilidade de mão de obra. Hoje, ele relata nos seus escritos que hoje as empresas já não funcionam assim mais, elas já deslocam de um país
a outro para se procurar uma mão de obra de menor preço, de melhor favorecimento, porque as necessidades mudam. Um relato que nós passamos hoje a maioria das empresas foram para a Ásia, porque o transporte já não é tão caro mais. O desenvolvimento da malha ferroviária, do sistema viário asiático, justamente para escoar toda a sua produção, para facilitar a produção, para baratear a produção, porque a mão de obra já é barata. E aí ele relata justamente como o mundo está se transformando nos meios de produção. Excelente para que a gente possa entender as formas de concepção de hoje, sem questionar sobre culturas, sem questionar sobre sistemas políticos, sistemas econômicos. Ele simplesmente abre a nossa cabeça para que a gente possa entender que mais do que um sistema político, mais do que um sistema econômico, existe um sistema produtivo que vai de encontro às necessidades humanas. Excelente livro, Domênico De Masi, O Ócio Criativo. Aproveite seus momentos de ócio e leia o livro, procure o livro, excelente, a forma de concepção, a forma de leitura muito boa. São somente 345 páginas, mas é uma leitura rápida e gostosa de se fazer. É uma leitura reflexiva que a gente começa a se entender no mundo o tempo inteiro. Excelente leitura, recomendo muito. Faça a leitura. Domênico De Masi, O Ócio Criativo. É um livro de 2000, mas ele está muito atual. Você vai ler e é como se ele tivesse escrito agora em 2020. Até a próxima leitura, até o próximo livro. Aproveitem o momento.